Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do evento O Plano Cripto. Meu nome é Diego Velasquez e eu sou trader profissional e especialista em criptomoedas. Ao longo dessa semana, eu estou ensinando as melhores técnicas e estratégias para identificar oportunidades de investimento em criptomoedas que podem te fazer lucrar no curto, médio e longo prazo. Estou revelando o processo que está por trás das minhas análises quando eu escolho as criptomoedas em que eu vou investir. Criptomoedas como a EOS, que eu analisei em fevereiro indicando um potencial de alta. Ela valorizou 33%, ou seja, se você tivesse investido R$1.000, hoje você teria na conta R$1.330. Ou então, como eu disse, o próprio Bitcoin, que em março do ano passado estava sendo negociado a 30, 40 mil e hoje não está nada menos do que R$308 mil. Ou seja, se você tivesse investido R$1.000 há um ano atrás, hoje você teria na conta R$9 mil. Se você tivesse investido R$5 mil, poderia ter R$45 mil. Quase 1000% de valorização em um ano. O nosso evento foi dividido em 4 encontros. O primeiro encontro foi na segunda-feira. Nessa aula, eu apresentei as oportunidades do mercado de moedas digitais e o que podemos esperar do Bitcoin para os próximos meses. Porque isso é só o início. Vimos que o dinheiro de verdade ainda não entrou nas criptomoedas e está para acontecer. Quem investir agora sairá na frente de muita gente. Assim como esses alunos dos prints na tela, que acreditaram no que eu falei em novembro de 2020 e hoje estão ganhando dinheiro no mercado e aproveitando as melhores oportunidades todos os dias. Continuando, hoje está acontecendo a nossa segunda aula. Nela eu vou te mostrar como qualquer pessoa pode investir, mesmo que nunca tenha investido em criptomoedas ou em qualquer outro tipo de investimento na vida. Vamos acabar com os achismos e falsas impressões sobre o mercado de moedas digitais e eu vou te mostrar como um simples investimento pode ser responsável pela construção do seu futuro. Depois de hoje, partimos para o nosso terceiro encontro, que será na sexta-feira. Lá eu vou revelar alguns segredos dos traders que ganham dinheiro com criptomoedas todos os dias. Você vai ver como é possível, com pouco dinheiro, construir o seu patrimônio através da valorização desses ativos, combinadas com as estratégias de ganhos diários. E por fim, o nosso último e mais importante encontro vai acontecer na segunda-feira, dia 29 de março. Lá você vai ter a chance de dar o próximo passo e realmente assumir um compromisso de aprender a operar e ganhar dinheiro com os ativos mais valorizados do mercado financeiro. De sair do zero e aprender como identificar as melhores oportunidades. Fazer desse mercado a base de crescimento do seu patrimônio, assim como os alunos da minha mentoria estão fazendo. Bem, como eu te disse, na aula de hoje o meu objetivo é te mostrar como qualquer pessoa pode investir em criptomoedas. A partir de agora, a nossa aula será dividida em 2 partes. Na primeira, eu vou te explicar tudo o que está por trás desse investimento e o porquê ele é o mais vantajoso do que qualquer outro. Depois, vamos para a parte prática, onde eu vou te mostrar dentro das plataformas como é simples investir e ganhar dinheiro com esses ativos. A primeira coisa que você precisa saber é que investir em criptomoedas é de longe muito mais fácil do que você investir no mercado tradicional. Cada um dia em cripto representam 4 dias no mercado tradicional. Tudo acontece muito mais rápido, inclusive os seus resultados. Além disso, as criptomoedas são negociadas pelo mundo inteiro. Só para vocês terem ideia, só o valor de mercado do Bitcoin é de US$1 trilhão. Isso é maior do que todas as empresas listadas na bolsa juntas. Olha só essa comparação de valorização do Bitcoin contra o mercado tradicional. Para não perder oportunidades como essa, você só precisa estar olhando para o mercado, buscando os indicadores certos, iguais aos que eu oriento para todos os alunos da minha mentoria. E são esses indicadores que eu vou revelar na terceira aula. E tem mais uma coisa, você vai estar investindo em algo que no longo prazo será o futuro do dinheiro. E isso não tem mais volta. O único jeito do Bitcoin deixar de existir é se acabarem com a internet no mundo. Caso contrário, isso não vai acontecer. Esses ativos são limitados e quanto mais o tempo passa, menos moedas vão estar disponíveis no mercado. Basta você ver as notícias e os números de pessoas que atualmente investem em Bitcoin pelo mundo. A quantidade de usuários hoje é a mesma do que a internet em 1997. 70 milhões de pessoas. A curva de adoção da internet foi exponencial. 70 milhões de usuários em 1997 para mais de 500 milhões de usuários em 2001. Bitcoin tende a ir pelo mesmo caminho. Hoje, cada vez mais pessoas estão entendendo que é possível ganhar dinheiro com criptomoedas de diversas formas. Você pode ganhar tanto na valorização quanto na queda no curto prazo. Você pode ganhar investindo seu dinheiro, esperando e ganhando no longo prazo. Pode fazer swing trade, day trade, scalp, hold, enfim, as possibilidades são ilimitadas e eu sei que isso já deve ter ficado claro. Mas só para que não restem dúvidas, nesse mercado só perde dinheiro quem é aventureiro. Realmente só perdeu dinheiro quem agiu pela emoção, como se esse investimento fosse um jogo.
Mas vamos ser sinceros, isso não tem nada relacionado com criptomoedas. Está ligado com a ganância e o comportamento impulsivo das pessoas. Se você não tem uma estratégia e age com emoção, você vai perder dinheiro em qualquer coisa, seja no mercado financeiro tradicional, abrindo uma empresa ou com criptomoedas. Mas antes disso, eu quero saber quem realmente está comprometido a aprender e ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. Se você está comprometido, digita aí nos comentários, #CryptoTrader. Agora vamos lá, vamos partir para o conteúdo prático. Bom, galera, eu tô com a conta da corretora aberta aqui e agora a gente vai dar os primeiros passos, vai comprar de fato um Bitcoin, vai ver como a gente transfere valores do seu banco para a sua conta aqui da corretora e também vamos ver quais são as ferramentas que essa plataforma nos oferece. Diferente do mercado tradicional, que você tem que ter um home broker instalado no seu computador, as corretoras de criptomoedas você pode operar direto pelo próprio site, então é muito mais simples e a gente vai abrir aqui agora, olha só. Eu vou botar aqui em português, né, porque a gente quer tudo em português. E eu venho nas minhas carteiras, eu boto visão geral. Eu quero saber como é que está a minha carteira. Eu já transferi aproximadamente R$192 para essa conta e eu tenho esses reais aqui disponíveis. Se você quer depositar, é muito simples. Você vem, clica em depositar e aí você bota em depositar Fiat. Ele vai te mostrar lá quais são o procedimento para você transferir do seu banco para sua corretora. E se você já tiver criptomoedas, você clica em depositar criptomoedas e escolhe a criptomoeda que você quer, também é um processo muito simples. E a gente vai ver aqui as ferramentas que essa plataforma nos dá. Para operar, para comprar um Bitcoin, eu posso vir aqui da maneira mais simples e clicar em converter. Essa é a maneira mais prática, ele já vai me dar aqui as informações necessárias. Eu venho e boto BRL, né? Porque a gente está com reais na conta e os reais são classificados como BRL. Eu tenho R$193,6 disponível e eu tenho aqui todas as moedas que eu posso comprar. Eu vou lá, vou comprar a ADA, que é a moeda da Cardano, né? E eu vou botar aqui para comprar 10 ADAs, vamos lá. Pré-visualizar, e eu tenho aqui R$64 para comprar e converter. Olha, tá fazendo sucesso. Converti. Agora acabei de comprar a minha primeira criptomoeda. Eu venho aqui na minha visão geral de novo, né, que eu tenho na minha carteira, né, minha conta Spot, eu tenho que clicar na minha conta Spot para ver. E pronto, tenho aqui o total de 10 moedas de ADA, olha só, ADA, total de 10 moedas e totalizam R$63,64. Então, de acordo com a movimentação de preço dessa moeda, se ela for valorizando, vai aumentando a minha conta aqui. Essa foi a forma mais simples de comprar uma criptomoeda, a forma mais prática, mas eu quero ensinar para vocês as ferramentas que essa corretora nos dá disponível. Então a gente clica aqui em avançado para a gente entender. Parece que avançado é algo muito difícil, mas não é, é bem simples. Eu vou ensinar para vocês agora como entender tudo que está acontecendo aqui. Aqui são as ordens de compra e as ordens de venda. O que está em verde são ordens de compra e o que está em vermelho são ordens de venda. Quando a venda junta com a compra, a gente tem um trade sendo executado. E esses trades estão demonstrados aqui embaixo. Olha só a quantidade de trades acontecendo. Olha, aqui tem exatamente a hora 11h43 e 30 segundos e vai subindo vários trades ao mesmo tempo. E aí, por que eu opero Bitcoin contra dólar? Porque ele tem muito mais trades acontecendo e é o que a gente chama de liquidez. Quanto maior a liquidez, melhor é um ativo para você analisar. A análise fica muito mais nítida. Então, eu tenho meus reais, que eu quero trocar ele para dólares agora. Então, eu venho aqui o USDT BRL. Eu vou trocar reais por dólares. Então, eu tenho R$129 disponível, porque eu também tenho aquela ADA que eu comprei. E eu venho aqui, vou comprar dólares, eu vou comprar tudo. Eu tenho 3 tipos de ordens diferentes. Eu tenho a limite, que a ordem a limite, eu vou posicionar uma ordem aqui dentro do book de ofertas. Então, quando eu entrar com uma ordem a limite, olha, 5,83. Se eu botar 5,57... eu vou botar aqui, a minha ordem vai ficar pendente, ela vai ficar aqui embaixo e ela só vai ser executada quando o preço bater os 5,57. A minha ordem vai estar aqui aguardando o preço chegar lá nele. E aí, se eu quiser comprar agora, eu não quero ficar esperando, eu quero comprar de uma vez, eu cancelo a minha ordem foi cancelada, eu venho em comprar a mercado e aí eu boto o valor que eu quero comprar. Olha só, vou comprar R$120, trocar para dólares a mercado. Aí eu boto ponto. Executado na mesma hora. Então agora eu estou com dólares na minha conta. E aí eu venho aqui eu posso escolher qualquer par de moeda. A gente tem milhares de pares de moedas e isso
dá uma flexibilidade enorme para qual moeda você quer comprar. E agora eu estou com dólares, eu posso comprar qualquer outra moeda. Eu posso comprar Bitcoin ou eu posso comprar Ethereum. Vamos comprar Ethereum. Ethereum é ETH e aí o USDT é o par que eu quero comprar. Boto aqui ETH USDT, clico e aqui vai estar a negociação de Ethereum nesse momento. Olha, eu quero comprar Ethereum a mercado agora. Eu venho aqui e posso executar essa compra de Ethereum. Pronto, comprei 20 dólares em Ethereum. E aqui eu mudo os tempos gráficos, olha só, eu posso mudar aqui também para TradingView para ficar no padrão que a gente gosta. E eu vou ensinar vocês a configurarem todos o TradingView para ficar da forma que eu utilizo no dia a dia. Então eu vejo aqui numa hora, olha só, Ethereum numa hora parece que vai subir. Isso aqui parece um padrão de continuação para cima, então eu vou ficar posicionado em Ethereum nesse momento. E agora eu estou comprado em Ethereum e eu vou botar meu stop loss. Eu vou ensinar para vocês como a gente vai configurar o stop loss de uma forma simples. Eu tenho aqui uma base de preço formada em 1.700 dólares, então eu vou botar o meu stop para ser em 1.699, porque eu sempre vou botar ele abaixo de um número psicológico. Então 1.699 é o meu stop loss e o meu limite vai ser 1.699, vai acionar o gatilho do stop. Aí eu vou enviar uma ordem automática para o book e o limite é o valor dessa ordem automática. Então essa ordem tem que ser abaixo dos 1.699. Eu vou botar 1.650. E a quantidade vou vender total. Eu tenho aqui 0.11 Ethereum e se ele atingir 1.700 eu quero sair 100%. Eu boto em vender a minha ordem. Vou botar aqui para confirmar a minha ordem e pronto, olha só, a minha ordem fica aqui posicionada. E uma ordem de stop, ela vai ficar aqui até eu ser estopada. Ela pode ficar aqui 3 dias, 3 anos. Se o preço não voltar lá, eu não vou ser estopado dessa operação. A gente vê que o Ethereum está começando a subir agora e a gente já está tendo um lucro nessa operação. Então o ideal é sempre surfar uma tendência. A gente vai falar um pouco mais sobre tendências e tempos gráficos e como a gente vai configurar o nosso TradingView para ele ficar da forma mais prática e mais eficiente possível para a gente operar nesse mercado. E agora no TradingView aqui, configurando ele da forma que eu gosto, é que você pode botar as moedas, adicionar todas as moedas em uma lista aqui que você fica acompanhando. E eu venho aqui em indicadores, eu boto o RSI, que é o Relative Strength Index, que é o IFR em português. Eu gosto de botar também as EMAs, que são médias móveis exponenciais, então eu coloco 2 delas, eu coloco uma e eu coloco 2. E depois eu venho aqui em volume, que eu gosto de utilizar também o volume. Pronto, meu TradingView está configurado. Agora eu venho aqui nesses settings aqui, que é das EMAs, eu boto uma em 12, o tamanho dela 12 e 12 e eu boto a outra aqui 26, então eu utilizo ela dessa seguinte maneira. Bom, agora já temos tudo posicionado, a gente já tem os nossos indicadores, sabemos operar também na plataforma da corretora e na próxima aula a gente vai ver como a gente consegue identificar os tempos gráficos, como a gente vai navegar entre eles de uma forma eficiente e vamos estudar também todos esses indicadores para saber o que eles nos dizem. Juntando tudo isso com toda essa parte que vocês estão aprendendo, a gente vai começar a visualizar as operações de uma forma muito mais simples. Bom, galera, agora a gente vai para o gerenciamento de risco, que é uma das partes essenciais para o trader, para ele ter constância a longo prazo. Você não pode arriscar muito do seu capital em uma única operação, porque o mercado funciona da seguinte maneira. Se você tem R$100 e você perde 50% desses R$100, você entrou em um trade, por exemplo, e você perdeu 50% dos R$100. Agora você vai ter R$50. E olha quanto você precisa para recuperar para os seus R$100. Você precisa fazer 100%. Então, se você perde 50%, você precisa de 100% para voltar ao ponto zero. E por isso que o gerenciamento de risco é uma das principais áreas do trade. O trader que quer ter constância a longo prazo, ele precisa ter muito bem estabelecido o seu gerenciamento de risco e a gente tem uma métrica mínima que é pelo menos 2:1. Qual é o seu risco-retorno? O risco-retorno de cada operação é de 2:1. Por quê? Porque quando você ganha 2 e quando você perde 1. E dessa maneira, se você perder 66% dos seus trades, digamos que você entrou em 100 trades ao longo do ano e você errou em 66% das vezes que você entrou. Então você tomou um stop loss, você saiu da operação e você errou 66% das vezes. Se você errar 66% das vezes, você continua com um saldo positivo no final do ano.
porque o seu gerenciamento de risco estava muito bem estabelecido. E uma vez eu estava no evento nos Estados Unidos e um trader falou para mim, um cara que era um americano, um trader das antigas, e ele me falou o seguinte: um bom trader não é aquele que ganha muito quando acerta, e sim aquele que perde muito pouco quando erra. Então, se você manter as perdas curtas, você consegue facilmente recuperar esse capital. E se você tentar dar uma grande tacada para ganhar muito em 1 ou 2 dias, você provavelmente está disposto, você está abrindo um possível risco que, se você perder, vai ficar muito chato para você recuperar esse capital e voltar para a estaca zero. E eu te falo o seguinte: não foque realmente no dia a dia, não foque vou tentar ganhar muito nesse trade. Foque na constância para que você, ao longo do tempo, você vai construindo a sua base de patrimônio e aí no final do ano você pode tirar uma parte, um dinheiro considerável da sua conta e isso não impactar na sua conta do trade. Você poder continuar operando com facilidade e ainda assim remover essa grande parte de capital e poder usufruir dela. Então vamos focar na constância e para isso a gente tem que ter esse gerenciamento de risco muito bem alinhado. E uma das ferramentas principais para um trader ter é o stop loss. O stop loss vai ser a sua ferramenta que você vai sair automaticamente de uma operação caso alguma coisa dê errado. Então, por exemplo, se eu estou entrando em um ativo que custa R$100, o ativo que eu estou entrando custa R$100 e o meu alvo desse ativo é pelo menos R$110. Esse aqui é o meu alvo, então eu tenho que ter uma perda mínima desse ativo. Eu tenho que ter uma perda mínima e a minha perda mínima teria que ser pelo menos metade do meu alvo. Então, se eu estou buscando R$10 de retorno, que seria 10%, eu tenho que ter pelo menos 5% de perda máxima. Então, a minha perda máxima aqui seria em 95. Esse seria o meu capital que eu poderia perder. Eu poderia perder R$5 nesse trade para ter a possibilidade de ganhar 10. E nada melhor do que você utilizar a ferramenta do stop loss. Só que pessoas utilizam o stop loss de duas formas. Você tem o stop loss financeiro, que é você entrar em um ativo e aí você determina lá, se esse ativo cair 2%, eu vou sair fora automaticamente dele. E você tem o stop por base de preço. E é aí que entra a tendência. Você tem que utilizar o stop por base de preço, porque você só quer sair de um ativo se a tendência inverter. Então você está numa tendência de alta e a gente vai falar muito mais sobre isso na terceira aula. Isso aqui é para entender o conceito de como você aplica o stop loss e você faz o seu gerenciamento de 2 para 1. Então a gente tem a tendência de alta. A tendência vai criando bases de preço. Você vai utilizar essas bases de preço para posicionar o seu stop loss. Por quê? Porque você só quer ser estopado se a tendência inverter para baixo. Enquanto a tendência se manter em alta, você não quer botar lá seu stop loss para você poder tomar uma possível perda e nada acontecer na tendência, porque como a gente sabe, ela é movida por topos e fundos. E aí se você fala assim, eu vou botar um stop no meu ativo de 3%, 3% é seguro, e digamos que 3% seja aqui seja 3%. Você entrou aqui e aqui seria uma perda de 3%. A tendência vai formar um fundo, vai continuar subindo e você ainda vai ter tomado seu stop loss. E é por isso que muitas pessoas tomam stop loss e não sabem por quê, a famosa violinada. Você vai lá, o preço pega o seu stop loss, continua subindo e você fala, caramba, o que aconteceu? Eu botei meu stop, tinha uma base de preço ali, eu tinha 3% de margem e eu fui estopado, o que aconteceu? Na maioria das vezes você não conseguiu fazer a leitura da tendência. E aí que a gente começa a falar de masterizar essa tendência, da gente conseguir entender mais como funciona o movimento de uma tendência de uma forma simples e prática. Isso a gente vai falar tudo muito na aula 3 e juntar com alguns indicadores também para a gente conseguir ter uma leitura melhor do gráfico. Então, uma recomendação que eu dou é utilizar as bases de preço para você posicionar o seu stop loss e não falar, vou botar menos 2% para baixo que eu estou ficando seguro. Então, base de preço e aí a gente consegue não ser violinado nesses possíveis buscas por fundos ascendentes em uma tendência. Bom, isso aqui é o melhor mapa mental que eu consegui botar no papel de tudo que eu estou pensando na hora de fazer um trade. Eu vou explicar mais ou menos como isso aqui funciona, mas antes disso, vou explicar as modalidades de trade. A gente tem o day trade, que é você entrar e sair uma operação no mesmo dia. Você tem o swing trade, que é você posicionar alguns dias ou algumas semanas em algum ativo. Você tem o scalp, que é você dar aqueles tiros curtos, você entra e sai no ativo em cerca de minutos. E você tem a posição de hold, que é você sentar numa moeda, você compra uma moeda e você segura ela
para longo prazo. Mas, na verdade, todas essas modalidades aqui são possibilidades que um trader pode fazer. A pessoa que está fazendo hold, ela também é um trader, porque você está comprando um ativo barato, está esperando ele valorizar e você vai vender eventualmente caro. Você só está operando em tempos gráficos maiores, você está segurando por muito mais tempo essa operação. E é ideal até que as pessoas de hold saibam análise técnica, porque você vai, vou comprar o Bitcoin agora, o Bitcoin bate lá $600 mil, eu vou ficar segurando se o mercado começar a apontar para baixo? Não, eu vou querer vender, esperar uma grande correção para recomprar com um preço muito mais vantajoso. Então, saber análise técnica é essencial para qualquer pessoa que queira operar no mercado ou comprar um ativo. E depois que você aprende análise técnica, você pode utilizar isso em todos os ativos que existem no mundo. Todos os ativos que são transcritos por um candle, né? Todos os ativos você pode mapear ele através de velas, de gráficos, e quando você tiver 80 anos você ainda vai poder utilizar o mesmo conceito de análise que você aprendeu hoje nos ativos que forem os ativos mais negociados da época. Mas voltando aqui, então essas são as modalidades de trade que um trader pode utilizar. E aqui são as estratégias. Cada trader tem o seu arsenal de estratégias, vamos dizer assim, e aqui eu mapeei 12 estratégias e com as modalidades de trade. E aqui a gente lembra a nossa pirâmide da nossa primeira aula. Se você ainda não viu a primeira aula, volta lá e descubra o que é essa pirâmide aqui. Essa é a nossa pirâmide de conhecimento da primeira aula. Então você está olhando o gráfico. Vamos lá. Esse aqui está o gráfico, esse aqui é o Bitcoin no momento. E aí você, com o seu conhecimento completo, você bate o olho no gráfico e aí você fala, opa, vem um sinal para o trader. Vem um sinal de, opa, tem um repique acontecendo. E aí o que você tem que fazer? Apareceu uma possibilidade de repique. Você tem que escolher a melhor estratégia que você tem com a melhor modalidade de trade que você pode executar. Então, um repique é uma coisa mais rápida, é um repique que acontece, se acontecer em tempos gráficos menores, assim, acontece numa velocidade muito mais rápida. Então, você tem que usar um scalp, por exemplo. Então, eu tenho que utilizar uma estratégia de repique com uma modalidade do scalp. E a tomada de decisão do trader é você juntar a melhor estratégia com a melhor modalidade de trade. E aí você lembra lá do nosso risco-retorno, você vai ter que juntar uma ponta com a outra que tenha o melhor risco-retorno possível. Então, um trader vai mapear quais são as modalidades de trade, quais são as estratégias disponíveis que ele tem e qual foi o sinal gráfico enviado. Isso é mais ou menos o meu mapa mental, é o que eu penso quando eu estou olhando para um trade. Eu busco, com o meu conhecimento, alguma informação do gráfico. Aí eu vejo lá, opa, apareceu uma oportunidade de repique. Repique foi no tempo gráfico menor, então é algo, tempo gráfico de 5 minutos, por exemplo. Então é algo que vai acontecer com uma certa velocidade mais rápida. Se é algo mais rápido, eu tenho que operar com uma estratégia de trade que é tiro curto, entrar e sair. E aí eu pego a melhor estratégia de repique para o tempo gráfico que eu estou olhando, para a modalidade do scalp. E eu tomo a decisão com o melhor risco-retorno possível. Então é esse mais ou menos o mapa mental e a gente tem que entender que nem sempre, por exemplo, a estratégia 2 vai ser compatível com o tempo gráfico que está acontecendo e a modalidade de trade que eu estou executando. E é nessa parte que muita gente erra. Muita gente escolhe uma estratégia, por exemplo, escolhe a estratégia 2 com uma modalidade de swing trade, que você quer comprar mais a longo prazo, sendo que você viu uma tendência acontecendo em um repique no tempo gráfico de 5 minutos. E aí isso não dá certo, porque você não conseguiu mapear as estratégias com as modalidades de trade de acordo com a informação que a sua pirâmide de conhecimento te passou. Então, esse é mais ou menos o meu mapa mental e é para vocês entenderem como funciona uma tomada de decisão de um trader, simplificando o máximo possível. Pode parecer um pouco complexo, mas quando você começa a operar no mercado, ganhar horas de voo de tela, você vai começar a ver os mesmos padrões aqui, você vai começar a receber as mesmas informações, olha só, um triângulo, no tempo gráfico tal, você já usou a estratégia 6 com o day trade e funcionou. E isso me deu um resultado financeiro positivo. E aí você vai ver o mesmo padrão em várias outras moedas acontecendo. E aí quando você bater o olho naquele outro padrão, você vai falar, caramba, naquele eu já usei a minha estratégia 9 com a posição de swing, deu certo também, então vamos utilizar. E aí você acaba vendo os mesmos padrões todos os dias no mercado e é só você ter a paciência, né? Uma das modalidades do trader aqui é você ter a paciência
de não ficar forçando o trade e sim esperando eles aparecerem. Geralmente eu seto alguns alarmes no meu gráfico, fico lá sentado esperando e aí quando o meu gráfico apita, eu já estou com a minha estratégia preparada para ser executada e eu já sei qual é a modalidade de trade que eu vou utilizar em determinado alarme que toca. Então eu fico mais tendo a paciência porque o mercado tira dinheiro dos impacientes e move para os pacientes. Então a gente tem que ter muita paciência no mercado e não ficar tentando o famoso overtrading, buscando operações todo dia, fazendo 1.001 operações durante um dia. Tem dias que eu fico paradinho, quietinho e eu tento ser o mais assertivo possível. Então eu só entro naquelas estratégias que eu sei, que eu já vi e que eu sei como elas são combinadas para dar certo. E dessa forma você vai conseguir ter um resultado ao longo do seu ano aí muito mais eficiente do que você ficar tentando dar vários tiros curtos e obtendo pequenos resultados. Hoje te mostrei um pouco mais de como você pode construir a sua base e entender a dinâmica de uma operação de trade. Te mostrei também que qualquer pessoa pode operar nesse mercado e que é muito mais simples do que a maioria das pessoas imaginam. Você também viu que existem várias formas de ganhar dinheiro nesse mercado e combinando elas você consegue aumentar ainda mais o seu patrimônio. Na próxima aula nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes no mercado de criptomoedas. Eu vou responder uma das perguntas mais comuns entre os meus alunos, que é o segredo para saber identificar as melhores moedas digitais e a hora certa de comprar e vender, seja na operação de curto, médio ou longo prazo. Você também vai aprender como identificar os movimentos de mercado, mudando totalmente a forma como você enxerga um gráfico. E não se esqueça que essa semana foi feita para você. Então comente e compartilhe esse conteúdo, escreva o que você gostaria de ver nas próximas aulas e o que você tem mais dificuldade de aprender se você já investe em criptomoedas. Por hoje é isso, muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Como há um mês atrás eu nunca tinha aberto um home broker e nem sabia ler um candle, eu ainda estou fazendo a mentoria. Eu comecei com $620 há um mês atrás, atualmente estou com 680, os ganhos estão começando a ficar consistentes. Estou fazendo operações pequenas por enquanto, porque não quero correr o risco de zerar a brincadeira, ficar decepcionado, estou querendo ganhar hora de voo. Já fiz a besteira de perder $120 num trade só, achando que sabia o que estava fazendo, mas já recuperei fazendo as coisas com calma e mais atenção. Eu não consigo imaginar aprender isso sozinho, quanto tempo levaria, porque participar dos grupos do Tubarões faz com que a gente estude cada oportunidade para saber o porquê que a gente está fazendo o trade, não simplesmente falar compra, vende. Só tenho a agradecer porque em fevereiro eu realmente não sabia nada e agora já consigo me virar sozinho, além de estar contribuindo com o grupo dos Tubarões.